Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. A CPI da Covid ouviu nesta sexta-feira o depoimento de 2 médicos defensores do tratamento imediato contra a Covid-19, Ricardo Ariel Zimmermann e Francisco Cardoso Alves. O relator da CPI, Renan Calheiros, e alguns senadores do chamado G7 abandonaram a sessão e se negaram a fazer perguntas aos médicos. O infectologista Ricardo Zimmermann reiterou que os médicos têm autonomia garantida. E nós fazemos isso com base na nossa autonomia, na prescrição de medicações off-label, que nos é garantida pela nossa autarquia, pelo CFM. Então, quem garante a nossa prática está nos defendendo e nos permitindo que, nesse momento de extrema coerção que alguns colegas estão sofrendo, a gente ainda continue a tratar a nossa população. Ricardo Zimmermann mostrou documentos que mostram revisões de ensaios clínicos no uso da ivermectina. Também presente à CPI, o infectologista Francisco Eduardo Cardoso Alves rejeitou o termo negacionista. Médicos renomados, dedicados, que tentavam explicar o absurdo disso, começaram a ser taxados de negacionistas, obscurantistas, termos ofensivos que podem até caber numa seara de lide política, mas jamais deveriam estar presentes no sistema de saúde. Era uma falácia absolutamente sem sentido. Os que negavam o tratamento, em plena demonstração de sinalização de virtude, chamavam os médicos que tratavam os doentes de negacionistas. Para sustentar essa narrativa, veio o xietismo evidencionista. Depois da apresentação inicial dos infectologistas, o presidente da CPI, Omar Aziz, pediu a palavra. O que nós sempre criticamos não foram os médicos prescrever remédio, nós sempre criticamos não médicos fazerem apologia a medicamentos sem saber qual é a dosagem. Não, olha, estou aqui com essa caixinha, isso aqui me salvou. Isso nós condenamos. Agora, profissional de saúde, cada um é responsável. Então é só para a gente deixar claro que não fomos nós que politizamos a questão da cloroquina ou qualquer outro medicamento. Não foi politizado pela CPI. O relator Renan Calheiros se recusou a fazer perguntas aos médicos defensores do tratamento inicial e depois abandonou a sessão. O presidente da República continua a fazer o que sempre fez, dessa forma irresponsável, utilizando indevidamente as plataformas, as mídias sociais, para induzir os brasileiros ao erro e à morte. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes, aos depoentes, com todo o respeito que eles tenham. O senador Luiz Carlos Reins, do PP, autor do convite aos 2 médicos, lamentou a postura do relator e discutiu com ele. Quero lamentar a atitude do senador Renan de não ouvir os depoentes. Não, o senhor não está ouvindo. O senhor ouviu, mas não quer questioná-lo. Deveria questioná-lo. Ok, eu não quero lhe obrigar. Mas é 2 pesos e 2 medidas. Quando lhe interessa questionar quem o senhor quiser questionar, que como questionou aqui tem cientistas, aqui tem médicos que trataram pacientes. Eu lamento. Ok? Que eu não tenho que perguntar. Tá, não tem porque não lhe interessa. Não tem porque não lhe interessa. Aqui, ó, 16 milhões de vidas que esta gente salvou. Eles e milhares de brasileiros, 16 milhões de vidas. Foram salvos pelo tratamento precoce. Sim, senhor. E pela imunização natural. Esquece a imunização natural. O tratamento precoce que Vossa Excelência e outros tantos aqui demonizam, salvou vidas no Brasil e no mundo. O senador Marcos Rogério, do DEM, também criticou a postura dos senadores que abandonaram a sessão. O relator e os membros da oposição deliberadamente se ausentaram daqui para não ouvi-los. Perderam uma grande oportunidade, mas não só perderam uma grande oportunidade, né? A ausência do relator e dos demais membros da oposição nessa CPI, que desde o começo, eu tenho dito, tem pré-julgado, tem uma sentença debaixo do braço, desqualifica ainda mais o relator, esses membros, e vai desqualificar o relatório quando for apresentado.
Porque para emitir um juízo de valor sobre determinada matéria, você precisa colher provas, analisar essas provas, submetê-la ao contraditório. É o devido processo. Mas quando optam, escolhem agir como agiram, perde-se a imparcialidade para a condução do inquérito. E aqui nós estamos diante de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. O delegado não escolhe as provas. O procurador não pode escolher. Então, mais uma vez, lamentar, porque a comissão tem um relator que se ausenta para não colher provas. Ainda sobre a CPI, até o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, criticou a condução dos trabalhos da comissão. Segundo o magistrado, o tratamento dado por parlamentares às testemunhas que comparecem à comissão não é o mais correto. Enquanto a sessão ocorria, os senadores Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros e Humberto Costa formaram um gabinete paralelo da CPI e resolveram falar com a imprensa. Fizeram isso por mais de uma hora. Renan anunciou uma lista com 14 nomes de pessoas que passarão da condição de testemunhas para a de investigados pelo colegiado. São eles Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência, Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Nise Yamaguchi, médica oncologista e imunologista, Paolo Zanotto, virologista, Carlos Wizard, empresário, Arthur Weintraub, ex-assessor especial da Presidência, Franciele Fantinato, coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Marcelo Campelo, ex-secretário de Saúde do Amazonas, Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde e Luciano Dias Azevedo, anestesista da Marinha. Assim que a gente abre, então, a edição desta sexta-feira de Os Pingos nos Is, vamos direto a Brasília para análise de José Maria Trindade sobre tudo o que aconteceu na sessão de hoje da CPI. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, viu? A CPI foi jogada pela janela pelos próprios inventores da CPI. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite especial para a nossa querida Ana. Olha, a gente vê ali na porta da CPI, hoje a gente não pode frequentar diretamente o plenário da CPI, a gente fica no salão ali da saída da CPI, o clima de como funciona a comissão. Uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento poderoso, importante para o legislativo, uma arma da minoria e é sim uma ação política, não há dúvida disso. Mas durante o desenvolver da CPI, as coisas vão aparecendo, novidades, investigações, e aí há mudanças no plenário, de pessoas que pensavam de um jeito, defendiam um governo e no final viram de lado, porque as provas são evidentes. E pessoas que eram contra o governo e veem que não é bem assim e mudam de lado, não porque trocaram a casaca, como se diz, mas porque encontraram provas, evidências que desmontaram o pensamento. É por isso que é preciso ouvir os dois lados, e não é só ouvir, entrar por um ouvido e sair por outro, mas prestar atenção nos argumentos. Foi uma falha muito forte do relator, senador Renan Calheiros, e dá mesmo, como diz o senador Marcos Rogério, munição para que a falta de credibilidade atinja o relatório final, que é o produto de uma CPI, o relatório final aprovado em plenário. Os médicos mostraram hoje que acreditam. São pessoas credenciadas, profissionais de medicina, com residência e atuação no setor e que estiveram na linha de frente. Ninguém pode falar melhor da pandemia do que quem esteve ali na linha de frente, porque o vírus é novidade, ele tem um desenvolvimento totalmente diferente dos outros e quem está ali observando na linha de frente é que sabe exatamente como é o desenvolver dos fatos. Então é preciso o mínimo de equilíbrio em uma CPI. Normal um relator e um presidente ser indicado por um grupo majoritário na CPI. É assim, é um acordo, dois grupos fortes se unem, eu fico com a relatoria, você fica com a presidência. Normal isso. Agora, formar uma maioria
pesada, cercada e levar a ferro e fogo um projeto de punir alguém ou de definir um relatório final antes da investigação, isto é muito pesado. Foi mesmo assim, Vitor. Além de esvaziar o plenário, que é a alma de uma CPI, o depoimento de 2 profissionais importantes, né? Além de esvaziar o plenário, os integrantes da CPI, o relator, vice-presidente e outros senadores, foram mostrar lá a sua força, né? Mostrar os músculos e colocaram 14 pessoas que são próximas do presidente Jair Bolsonaro, ou conselheiros, ou aliados do presidente Jair Bolsonaro, como investigados da CPI. Agora muda a figura deles, mas não é novidade. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal já sabia da intenção de Renan Calheiros. E aí já deu a essas pessoas a possibilidade de ficar em silêncio no plenário da CPI. Esse tipo de tratamento se dá a pessoas investigadas, ou seja, suspeitos, e não a testemunhas. Então agora eles terão direito a acessar tudo que está sendo investigado na CPI. Eles são investigados ali, eles, como direito de defesa, têm que saber o que há contra eles ali. É o chamado habeas datas. Eles têm o direito de saber a partir de agora. E também a CPI tem que tratá-los com respeito de réu, com respeito de investigado. Então, ele não pode mais prestar depoimento e falar sobre assuntos que estão sendo investigados, não deve, né? Pode, mas não deve, porque seria criar provas contra eles. E eu nunca vi isso, começar uma CPI já derramando uma lista de 14 pessoas investigadas, suspeitas. E não são qualquer um, não. São 2 ex-ministros, o ex-ministro Eduardo Pazuello, o ex-ministro Ernesto Araújo e o atual ministro da Saúde. Como é que pode isso? Logo no início da CPI. Evidentemente está errado, né? Então, a CPI hoje, apesar de uma sexta-feira que dá um tom de esvaziamento, mas na verdade mostrou a alma, que eu disse lá no início de que a CPI tem uma alma, mostrou a alma desta CPI, que é uma alma acusatória só para o Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro. Cadê os governadores e prefeitos que desviaram o dinheiro público? Bom, e conforme nós anunciamos aqui na abertura, hoje teremos aqui a presença especial do Rodrigo Constantino, nosso parceiro, participa hoje da edição desta sexta aqui de Os Pingos nos Is. Constantino, seja sempre bem-vindo. Boa tarde para você aí em Miami. Bom tê-lo aqui no programa e já te peço as suas impressões iniciais aí a respeito da sessão de hoje da CPI, dessa decisão de Renan Calheiros e dos outros senadores de abandonarem o depoimento dos médicos que apoiam o tratamento imediato e também dessa lista de testemunhas que agora se tornaram investigadas da comissão. Mais uma vez, boa tarde, Constantino, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham o programa. É um prazer sempre poder participar desse que talvez seja o melhor programa de informação do Brasil. E, veja, nós estamos diante de uma inversão de valores jamais vista, né? É até duro a gente ter que dedicar tempo, esforço, né, para comentar esse tipo de coisa. É uma CPI circense, começou com um objetivo muito bem definido, com a mãozinha suprema, para tentar criar um palanque eleitoral para o gabinete paralelo do lulismo e desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Mas numa concorrência muito acirrada para descobrir os momentos assim mais patéticos, hoje eu acho que a CPI se superou, né? E as máscaras que restavam, e não eram muitas, caíram de vez. O que nós estamos vendo, Vitor, é gente, e não dá para usar outro adjetivo aqui, são vagabundos tratando como criminosos pessoas sérias, né? Então, essa CPI enalteceu o papel de impostoras, pessoas que não atenderam um único paciente na Covid, né? Não tem um trabalho sério publicado, nem na parte acadêmica, que se vendem como especialistas, são especialistas talvez em música, em outra coisa. E essas pessoas foram tratadas como a própria voz da ciência ali dentro, né? Como feixe de luz que adentrou no recinto. Enquanto que médicos sérios, renomados, pesquisadores com inúmeros trabalhos publicados foram tratados como criminosos, como vagabundos, né? Hoje, a CPI mostrou que sequer escuta o outro lado.
Então, nós estamos diante de pessoas, né, que não precisa nem lembrar da ficha corrida. A Gazeta do Povo hoje refrescou a memória dos que estão sofrendo de alguma amnésia e publicou um breve resumo da ficha corrida infindável do senhor Renan Calheiros, né? Porque a mídia está tratando como alguém muito sério agora e até bastião da ciência, pelo visto. Mas essas pessoas não entendem o mínimo do processo, do método científico, que é exatamente escutar o outro lado, questionar, procurar, muitas vezes, derrubar teses, em vez de confirmar aquelas previamente estabelecidas por fatores, às vezes, emocionais, políticos e tudo mais. A gente tem visto muita gente repetir, né, uma expressão falsa, o remédio comprovadamente ineficaz. A gente viu isso em tudo que é manchete hoje. Isso é mentira, isso é fake news. Né? O que nós podemos falar é que não há ainda a comprovação máxima absoluta do teste de ouro, que não há, por acaso, para inúmeros outros remédios em vários tratamentos que a gente utiliza. Né? Então, de repente, estão exigindo isso só no meio de uma pandemia de um remédio conhecido há décadas e basicamente com pouquíssimos efeitos colaterais, que emissoras recomendavam até para mulher grávida na época da Zika e que agora estão ajudando a demonizar. Né? Então, nós estamos diante de um circo montado, e hoje o Renan Calheiros não conseguiu se segurar e mostrou o que eles entendem por ciência. Fechar os olhos e os ouvidos para o outro lado. Isso não é ciência, isso é ideologia, partidarismo. Ele se manifestou dizendo que não escutaria alguém falar sobre terraplanismo. Então veja a analogia que eles usam. E é a típica linguagem, Vitor, de religião, de seita, de qualquer outra coisa, menos ciência. Chamar os outros de negacionista, tentar monopolizar quem fala em nome da ciência e apelo à autoridade, e uma autoridade muito fajuta, que é a OMS, que errou muito mais do que acertou e que todo mundo de bom senso já percebeu que está mais para um puxadinho do regime chinês do que qualquer coisa sob a gestão desse Tedros Adhanom, que é um revolucionário marxista da Etiópia. Né? Isso tudo é muito feio. E eu acho que tinha que interditar essa CPI agora. Acabou a farsa, né? Cansou a paciência de todo mundo, mas hoje mostrou que o relator não quer ouvir o outro lado, que está tudo pronto já na largada. Isso tem que ser encerrado urgentemente, porque o país tem que mostrar alguma seriedade diante desse espetáculo medonho. Sobre tornar 14 membros da CPI convocados até então como testemunha investigados, a única coisa que eu vou dizer, Vitor, para finalizar de forma muito breve, é a seguinte: eu sinto uma certa inveja deles. Né? Porque eu adoraria poder botar no meu currículo que eu sou um investigado por um vagabundo como Renan Calheiros. Bom, e agora, acho que a melhor notícia que a gente vai trazer aqui ao longo do programa de hoje é essa, o retorno de Guilherme Fiuza. Fiuza, que não esteve com a gente aqui nos últimos 2 dias por um probleminha de saúde, está de volta aqui com a gente. Que bom tê-lo aqui, Fiuza. E antes de te passar para o primeiro comentário, quero aproveitar para te desejar melhoras, te mandar um abraço e perguntar se você está bem. É a preocupação de todos que estão nos acompanhando, como é que você está. E obrigado pela presença aqui, pelo esforço, pelo sacrifício em estar com a gente hoje. Imagina, Vitor Brown, obrigado aí pelo carinho. Boa noite, Zé Maria Trindade, Rodrigo Constantino, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Tá tudo bem, estou me recuperando aqui de uma distensão nas costas. Eu não estou totalmente recuperado, mas já começaram a me chamar de chinelinho. Eu falei, então tem que voltar, porque isso não vai ficar bem. Não, bom, pode deixar. E sobre a CPI, Fiuza, já te começo passando essa tarefa árdua aí, você que tem apresentado tantas ressalvas em relação a essa comissão, que nos diz dos episódios de hoje? Essa comissão me lembra o que aconteceu com a CPI do Banestado. Né? A CPI do Banestado foi uma comissão parlamentar de inquérito que se desmoralizou como uma usina de extorsão. A CPI do Banestado, no início desse século, ela terminou se desmanchando porque ficou evidenciado que a comissão, os poderes da comissão, estavam sendo usados para extorquir. Né? É exatamente o que está acontecendo com a CPI da Covid, que não é da Covid coisíssima nenhuma. Aliás, é uma afronta às vítimas da Covid. Essa é uma CPI de extorsão moral, por enquanto. Essa é uma CPI de extorsão moral. E o que fica mais... Hoje foi um dia, de fato,
emblemático, né? Por que tem alguma relevância como bizarrice isso aí? Porque, graças a uma boa parte aí da outrora grande imprensa, isso virou supostamente aí um cavalo de batalha. Agora, a sessão de hoje desmoraliza todos os cúmplices dessa bizarrice, senadores e jornalistas. Porque como assim você tem membros da CPI, relator, vice-presidente, que se retiram da comissão e vão encontrar com a imprensa? Não, isso não é imprensa. A imprensa foi para lá para cobrir uma CPI. A sessão da CPI está em curso. E eles vão fazer uma reunião particular com aqueles que abandonaram a comissão, vão ouvir a coletiva do Renan Calheiros e do Randolfo Rodrigues. Então, eles são parceiros desse mise-en-scène, não é isso? Então, eles são parceiros dessa deserção. É claro que eles são, né? É claro que eles são. A gente não vai cansar a beleza do nosso público. É lógico que o Renan Calheiros, campeão de inquéritos, para virar o herói da imprensa nacional, evidentemente que isso é uma carta marcada, né? Então, aí está. Quem são os negacionistas, né? Eu acho graça hoje em dia quando eu ouço esse termo, porque ele só vem daqueles que querem interditar o debate, né? Esse termo negacionista, vocês podem reparar, isso é uma regra matemática. Ele só vem daqueles que não deixam você falar livremente sobre as dúvidas, sobre a complexidade, né, do que nós estamos vivendo, sobre as formas possíveis de enfrentamento. São só esses que falam, né? Falam contra aqueles que querem oxigenar a discussão, que querem tornar esse enfrentamento a essa pandemia o melhor possível. Então, essa ideia do negacionista hoje ficou mais uma vez, quer dizer, eu não vou nem dizer que hoje isso, né, ficou flagrante, porque para quem tem o mínimo de atenção, isso está flagrante há muito tempo. A gente está num cerco moralista, né, num cerco totalitário muito, muito sério, muito sério. Então, uma das regrinhas desse cerco totalitário é: pega aquele que está fazendo qualquer tipo de referência a uma terapêutica experimental, que é o chamado tratamento imediato, tratamento precoce, e diz que ele é assassino. Diz que ele é assassino, porque diz que ele está fingindo que aquilo salva alguém que vai ser condenado por causa daquela ilusão. Não é isso que eles estão fazendo? Então esses são, né, dependendo aí do que acontecer na ciência, esses aí são os responsáveis por um atentado contra a saúde pública. Porque o que nós temos hoje, Vitor, é o seguinte: são mais de 200 de artigos sobre o chamado tratamento precoce. Isso não é uma maldição, isso não é uma droga do diabo, isso não é um charlatanismo. Isto é um experimento emergencial, com indicações fortes de eficácia, não consolidada ainda. Se isto ficar comprovado, e há indicações fortes de que ficará, as pessoas que interditaram ou tentaram interditar a livre circulação, né, das ideias, das informações, dos postulados desses que estão tentando tratar as pessoas, essas pessoas terão sido os criminosos. E o que nós vimos hoje em Brasília foi exatamente isso. Uma parte da imprensa jornalistas, né, em conluio com Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, dispensam apresentações de predicados, né, foram lá bater um papo sobre os bolsonaristas que o herói da imprensa, Renan Calheiros, está querendo colocar no paredão para fazer política, para fazer politicagem, como nós já sabemos, né? Então, é um quadro vexatório, né? É uma situação realmente escandalosa,
especialmente pelas cumplicidades que eu apontei aqui. E eu espero, assim como disse o Constantino, que isso ganhe um caminho do real crivo que tem que receber, que é a desmoralização. Eu estou falando em extorsão moral até aqui. Agora, se não houver o crivo necessário para isso, eles querem prender gente. Já deu para ver, eles já ameaçaram, eles são ameaçadores, eles são intimidadores. Eles querem prender pessoas, eles têm esse objetivo e eles vão tentar, né? Eles têm a cobertura do STF nitidamente. Então, se o país continuar brincando de tratar essa CPI como algo legal e sério, pessoas inocentes, médicos inclusive, que estão trabalhando para salvar vidas, podem se tornar vítimas desse absurdo, desse descalabro, desse escárnio que é essa CPI.